Boa tarde a todos e a todas. Iríamos iniciar então a sessão de trabalho, porque ela está limitada pelo tempo e até para organizarmos a reunião e também a vinda dos senhores representantes da Associação Nacional de Sargentos. Eu iniciaria os trabalhos identificando primeiro a metodologia da intervenção, que passa primeiro por uma intervenção do Sr. Presidente da Associação, que irá falar quem os senhores entenderem, num período de tempo de 15 minutos. Depois passaria a palavra aos partidos aqui presentes que estão, o Partido Social Democrata, o Partido Socialista e o Partido Chega, são os que estão representados neste momento aqui. Pode, entretanto, chegar mais algumas, entretanto, avançávamos com a reunião. Em primeiro lugar, eu queria dar as boas-vindas, efetivamente, aos senhores representantes da Associação Nacional de Sargentos, dizer que esta associação requeriu, digamos, esta audiência ainda neste mês de março, no dia 6 de março. Foi o Sr. Presidente da Comissão de Defesa Nacional despachou no dia 8 e, portanto, nós efetuámos-la hoje de acordo com a disponibilidade, pelo menos da maioria dos grupos parlamentares, efetivamente para darmos resposta o mais célere possível a estas questões, como o estamos de fazer como a nossa obrigação e que é um direito dos senhores serem ouvidos. Neste sentido, portanto, a Associação Nacional de Sargentos é composta, esta delegação, pelo Sr. Presidente, Sr. Sargento-Mor da Força Aérea, António Lima Coelho, que já cá esteve também connosco numa outra sessão, o Sr. Sargento-Mor José Galvão, Secretário de Direção do Exército, Sargento-Mor do Exército, o Sr. Sargento-Mor Luís Bugalhão, Presidente da Assembleia Geral e Sargento-Mor da Marinha. Muito bem, muito bem-vindos, e passaria efetivamente a palavra ao Sr. Sargento-Mor António Lima Coelho, por favor. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, boas tardes. E, efetivamente, em nome da Associação Nacional de Sargentos, também queremos agradecer a pronta resposta ao nosso pedido de audiência e este pedido prendeu-se com o facto de termos tido um ato eleitoral do qual resultou um novo elenco dirigente e então entendemos trazer à Comissão de Defesa não apenas os cumprimentos dos novos órgãos sociais e por essa razão também tivemos a preocupação de trazer um elemento de cada um dos ramos, porque a Associação Nacional de Sargentos representa sargentos dos 3 ramos das Forças Armadas. E nesse sentido, para além da apresentação de cumprimentos que num clima de uma sociedade democrática, de uma sociedade reconhecedora daqueles que servem o país, julgamos ser absolutamente importante, mais ainda quando temos aspirações de que seja reconhecida esta associação aquilo que, na prática, temos visto em muitos outros países europeus relativamente aos seus militares. O reconhecimento efetivo de serem parte ativa na construção do edifício legislativo das matérias que se lhes aplicam. Continuarmos a ser esquecidos de participar ativamente na construção do edifício legislativo é uma menorização que não aceitamos, porque, de alguma forma, se alguém sente e reconhece os problemas vividos no terreno, são aqueles que, efetivamente, no terreno, os vivem, os vivenciam. E como dirigente também de uma organização europeia que representa associações e sindicatos militares, neste momento de 22 países europeus, mais de 32 organizações, entendo que esta diferença de tratamento é cada vez mais estranha quando os nossos governantes, independentemente do partido que circunstancialmente seja governo, no espaço exterior são muito abertos e muito modernos e aceitam e até elogiam a existência dessas estruturas noutros países, mas depois dentro de portas somos muito mais retrógrados e continuamos a não querer reconhecer aos militares o direito de se representarem e representarem os seus membros em termos judiciais, de participarem ativamente em negociação coletiva efetiva, com vínculos, enfim, são questões que nos continuam a motivar e acreditamos que
pode levar algum tempo, mas queremos continuar a acreditar que lá chegaremos. Não basta dizer que estamos na Europa, é preciso sentir que estamos vivenciando outras práticas de países que nos são dados como referências muitas vezes. Não ficaria bem se não trouxesse aqui também esta casa, particularmente junto dos eleitos, junto daqueles que nós elegemos para conduzirem também os nossos destinos, não ficaria bem se não trouxesse uma nota de profundo pesar. Pelo chumbo a que assistimos, ainda por cima com uma argumentação absolutamente estranha para nós, ao não reconhecimento de uma coisa tão simples como o 31 de janeiro, Dia Nacional do Sargento. Movimento precursor da República, regime em que vivemos, em que os senhores e as senhoras deputados são legítimos representantes desse regime republicano, pois continua a haver uma dificuldade tremenda a reconhecer àquele dia, àqueles militares, àquele setor da sociedade e da estrutura militar, o reconhecimento deste dia. Quer queiramos, quer não, foi um movimento liderado essencialmente por sargentos e daí a Associação Nacional de Sargentos, desde há muitos anos, ter adotado esse dia como o Dia Nacional do Sargento e temos-lo feito com comemorações em inúmeros locais, muitas vezes com representantes institucionais, e daí também a estranheza quando nessas representações institucionais se elogia a obra dos sargentos, depois aqui, na sede da democracia, nega-se esse reconhecimento, ainda por cima com argumentos, diria, eu não quero ser duro com as palavras, mas quase ofensivos. E quando se diz que no passado havia o argumento de que tal poderia colocar em causa a coesão e a disciplina das Forças Armadas, a prática veio a demonstrar exatamente o contrário, porque essas comemorações são feitas não apenas em espaços exteriores, mas também em unidades militares, cada vez mais com o apoio dos respectivos comandantes. Os próprios sites dos ramos já publicitam o Dia Nacional do Sargento, de uma forma não oficial, naturalmente. Portanto, a falta de coesão e pôr em causa a disciplina caiu por terra, pela prática, e agora vê-se dizer o que é que as outras associações poderiam dizer porque não o têm, o que não é verdade. Os nossos camaradas da Associação de Praças, e muito bem, adotaram o 8 de setembro como o Dia Nacional da Praça das Forças Armadas, em referência à Revolta dos Marinheiros de 1936, e os nossos camaradas oficiais, para além de todos aqueles outros dias que comemoram, têm 363 dias à escolha para adotarem o nome que quiserem para o Dia do Oficial das Forças Armadas. É triste que se reconheça o valor dos sargentos, mas depois, na prática, se chumba uma pretensão tão simples como esta. E os sargentos não querem com isto um dia de folga ou um dia feriado, pelo contrário. É o reconhecimento formal de que, efetivamente, são tidos e reconhecidos como uma classe profissional que se preza. Mas também não ficaria bem quando, sobretudo, quando ouvimos nestes últimos dias, e hoje, por razões óbvias, não gostaria de falar aqui hoje de situações tão tristes como a que temos vivido num dos ramos das Forças Armadas, porque os problemas que nos preocupam são transversais aos três ramos, mas depois de termos ouvido responsáveis governativos dizer que estão a ser feitos estudos para perceber os abandonos, eu pergunto, mas ainda é preciso fazer mais estudos ou esses estudos pretendem apenas protelar as soluções? É que estes estudos, se não estão feitos, é grave porque já deveriam estar. Por outro lado, há uma questão que é fundamental. Não querer ver que a falta de atratividade e o abandono por parte de muitos camaradas se prende à questão fundamental da valorização salarial no seio das Forças Armadas, não querer ver isto é profundamente preocupante. E, infelizmente, na sexta-feira tivemos o exemplo de que, efetivamente, não se quer encontrar uma solução no campo da valorização salarial. Estivemos nas galerias desta casa a assistir
à votação, ao debate sobre a petição para a revisão e valorização dos salários dos militares. E vimos quem quer e quem não quer, efetivamente, encontrar soluções. E isto, para nós, é profundamente preocupante, porque significa que, se este ano tal já não vai acontecer, a discussão que se possa vir a lançar para o ano, vamos ver que efeitos terá. Ora, isto traz-nos a esta casa com a lealdade, a frontalidade com que sempre aqui estivemos, com o respeito próprio que nos merece cada um dos senhores e das senhoras que aqui estão, eleitos por todos nós, mas não podemos aqui deixar de, frontal e lealmente, trazer aquilo que são as nossas preocupações. E sentimos que, neste momento, as Forças Armadas não estão a ser ou não estão a ter a prioridade que devem ter. Durante décadas assistimos ao desinvestimento, durante décadas alertámos para o desinvestimento, aquilo que numa determinada altura, eu sei que a expressão poderá ser extremamente dura, mas foi o que encontramos na altura. Assistimos ao trabalho da Comissão Liquidatária das Forças Armadas, e é isso que estamos a viver hoje, é o resultado desse trabalho que estamos a viver hoje. Infelizmente, uma situação de guerra próximo das nossas fronteiras, e já não aquelas que outros decidiam lá em destinos mais distantes e se podiam sempre mandar alguns militares, como esta ficou mais próxima das nossas fronteiras, de repente alguém percebeu que o desinvestimento que foi feito nas Forças Armadas, não apenas a nível nacional, devo dizê-lo, mas em todo este espaço europeu, fez soar os alarmes. E estamos a correr atrás do prejuízo, se calhar da pior forma possível. Mas aquilo que eu quero transmitir aqui, por parte da Associação Nacional de Sargentos, dos meus camaradas sargentos das Forças Armadas, é que se podemos não ter os meios mais eficazes, mais modernos, para desempenhar as missões, mas temos seguramente os militares mais empenhados para o desempenho dessa missão, porque têm o amor à causa, porque sabem aquilo que se comprometeram. Tarda é em serem reconhecidos tal como é o seu compromisso. E, por enquanto, Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, por enquanto, esta é a mensagem primeira que trazemos, porque nos dói a falta de reconhecimento, que não basta ser expresso em dias de festa ou em cerimónias circunstanciais. Muito obrigado. Sr. Presidente, eu vou abrir a palavra a diversos representantes dos grupos parlamentares que estão aqui, mas não posso deixar de dizer que, efetivamente, da nossa parte, independentemente do partido a que pertencemos, o respeito pela instituição e pelos militares é transversal. E ficar-me-ia por aqui, independentemente de cada um fará o seu caminho e com o respeito e a elevação que nos merecem, não podia deixar essa nota. Passaria, efetivamente, às intervenções da primeira ponta, sim. Como entenderem? Pronto. Então, por aí, faz favor. O partido chega. Este não está? Está. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento os meus colegas deputados. Dar as boas-vindas ao Sr. Sargento Mor Lima Coelho e também aos restantes membros da vossa direção. Saudar, em primeiro lugar, este novo capítulo da vossa associação que agora começou com este novo elenco. Desejo-lhe sucesso na vossa missão. Eu tinha aqui, esteve presente na sexta-feira e, portanto, como deve ter tido a oportunidade de assistir, eu próprio fiz uma intervenção. Sabemos que as nossas iniciativas não passaram. O Chega votou a favor do 31 de janeiro, como deve ser do vosso conhecimento. Não vou entrar em pormenores relativamente ao que levou os restantes grupos parlamentares que votaram contra. Cada um deles saberá a razão. Nós também propusemos um seguro de vida dos militares que fosse aumentado nas missões humanitárias e de paz, que também não foi aceito.
E, portanto, é com alguma preocupação que, enfim, temos vindo a assistir ao longo de algum tempo que realmente as Forças Armadas estão a atravessar um período difícil da sua vida, ainda por cima num cenário que todos nós sabemos de guerra na Europa. Eu a pergunta que gostaria de colocar à Associação é se a vossa Associação já foi contactada pelo Governo para uma possível revisão das tabelas remuneratórias. Sabemos que a Sra. Ministra anunciou o ano passado como sendo tanto previsto agendar para um momento oportuno e, portanto, a primeira pergunta que eu lhes faço é que gostaria de saber se esse momento oportuno já foi, enfim, já passámos à prática ou ainda, se ainda está na teoria. Gostaria de saber da vossa parte também se tem algum comentário a fazer sobre a Lei da Programação Militar que recentemente foi apresentada. Sabemos nós que, e eu enquanto oficial militar, os sargentos são uma peça fundamental de ligação entre as posições de chefia e as praças, portanto, vocês são um dos pilares que fazem a comunicação entre os oficiais e os praças e, portanto, achamos nós, e isso é de reconhecimento, obviamente, a vossa importância no seio militar. E, portanto, nós, o Partido Chega, desde já está ao vosso lado e ao lado de todos os membros das Forças Armadas naquilo que puder ajudar. E para já eram estas as perguntas que eu gostaria de vos colocar, se é que têm alguma coisa para acrescentar. Muito obrigado. Deputada Cristiana Ferreira. Muito obrigada, Senhora Presidente. Eu começo naturalmente por cumprimentar o Sargento-Mor Lima Coelho, o Sargento-Mor José Galvão e o Sargento-Mor Luís Bugalhão, felicitar-vos pela recente eleição e naturalmente desejar-vos sucesso naquela que é, enfim, a defesa naturalmente dos interesses dos vossos representados e da missão que representam. Eu queria começar por salientar que, objetivamente, o PSD tem defendido de uma forma contínua e apoiado as nossas Forças Armadas, precisamente porque reconhece que o empenho e o valor das mulheres e dos homens e dos militares em particular é que faz com que tenha sido possível cumprir todas as missões que lhe são atribuídas pelo poder político. E, portanto, é a nossa convicção de que, se não fosse precisamente esse empenho, algumas das missões ficariam inclusivamente em crise. E, portanto, não há Forças Armadas sem militares, parece-me assim mais ou menos uma evidência, e não há Forças Armadas sem militares particularmente empenhados em fazer mais com menos. E não falamos apenas e só de recursos materiais, porque há outros valores nas Forças Armadas que precisam de ser interiorizados e compreendidos para perceber o que está objetivamente em causa quando se discute estas matérias. E parece-nos, com toda a franqueza, que esta matéria não tem sido uma prioridade, concordo, que não tem sido uma prioridade da ação governativa, nomeadamente os últimos quase 8 anos do Partido Socialista. A esse propósito, não posso também deixar de me referir à intervenção e ao debate que ocorreu na pretérita sexta-feira e que os senhores tiveram a oportunidade de assistir. O PSD, em diversos momentos e no passado recente, tem tido iniciativas legislativas sobre as questões das Forças Armadas. Eu já irei fazer uma referência sobre o debate de sexta-feira, mas não posso deixar de recordar que a criação de um quadro permanente de praças, por 2 vezes também, foi rejeitado pelo Partido Socialista, que finalmente teve que concordar e avançar com esta medida que era absolutamente necessária. Também nas discussões dos orçamentos de Estado, o PSD tem também tido iniciativa legislativa e na passada sexta-feira apresentou, para além da importante petição que também estava a debate e a discussão, o PSD apresentou uma proposta própria que tem a ver com a revisão
da questão da remuneratória dos militares, porque ela parece-nos objetivamente essencial e é um caminho que tem que ser iniciado com urgência. Nós já ouvimos a Sra. Ministra da Defesa noutras ocasiões, noutras audições, convosco também, já não é a primeira vez que estamos a ouvir-vos e a conversar sobre este assunto, e objetivamente existe um constante adiar das situações. Lembrar que nós, o contexto que vivemos atualmente de guerra, eu acho que trouxe novamente à discussão algumas questões que têm a ver com as Forças Armadas, infelizmente, mas que, naturalmente, que não ficam circunscritas às questões dos meios ou técnicas, porque aí estamos absolutamente de acordo e, portanto, urge tomar iniciativas desta matéria. E depois há outras situações de absoluta até desconsideração que têm sido uma prática, nomeadamente a questão da avaliação e da contabilização. E, portanto, eu também gostava já depois de deixar também esta pergunta, considerando que houve orientações da direção nesse sentido, perceberem se a situação está a ser ultrapassada ou não, porque era um incumprimento da lei que estava objetivamente em causa e que não se compreende, tanto que é uma desconsideração, é um incumprimento. Por todas estas circunstâncias que acabo o PSD não vai desistir de continuar a acompanhar esta matéria, porque ela parece-nos de absoluta justeza e essencial para colmatar o maior dos problemas, na nossa opinião, que tem a ver com esta falta de efetivos, que é uma situação altamente preocupante. Eu acho que quando o país acordar e perceber que nós temos um número de efetivos tão limitado, e estamos a falar quase dos mínimos olímpicos, como se costuma dizer, para podermos avançar. E depois há situações até de enorme injustiça, que também não podemos deixar de referir, que era, no mínimo, uma equiparação com as forças de segurança, porque não se compreende que, na hora da escolha, nomeadamente, um jovem hoje, se quiser optar, e até que tenha essa vocação, porque há situações de ir para a carreira militar, naturalmente que há outras circunstâncias e as questões remuneratórias são importantes. As pessoas têm que constituir família, têm que comprar casa, têm que olhar para a sua parte económica, portanto esta também nos parece da mais elementar justiça. E, portanto, o PSD vai acompanhar estas matérias com cuidado, e para já deixava essa situação. Isso, por outro lado, também reforçando uma pergunta que já foi aqui anteriormente feita, se da parte da tutela vocês tiveram já alguma reunião com a equipa ministerial, alguma evolução, ou alguma situação que possam referir no sentido dessa evolução. Muito obrigada e, mais uma vez, votos de bom trabalho para todos. Muito obrigada. Deputado Manuel Afonso, Partido Socialista. A questão da... Mas querem que repita outra vez? Agora já não consigo repetir, não é? Bom, algumas questões que colocaram, e nomeadamente o acesso à livre negociação. Eu fui sindicalista aos melhores anos da minha vida. Ora, se eu hoje dissesse que essa que não é uma via com a qual eu concordo, eu não estaria a ser correto com a minha própria consciência. Porque a livre negociação é algo que quem está no terreno, quem conhece as realidades, quem sabe
aquilo que é mais importante a todos os níveis, porque não estamos só aqui a falar na questão remuneratória, estamos a falar em várias situações, na própria habitabilidade dos quartéis. Há um conjunto nas questões que têm a ver com a inaptidão que resulta muitas vezes de acidentes que acontecem na vida militar, até pode ser no treino, pode ser na capacitação que cada um está a fazer. Ora, portanto, acho que faz todo sentido, que o poder que tem a decisão de fazer propostas, que normalmente até acabam por passar na Assembleia da República, para serem aprovadas, que ouça ouvir a Associação Nacional de Sargentos, ouvir a Associação Nacional de Praças, dos oficiais. Na minha perspectiva faz todo sentido, porque uma negociação, quando se parte para uma negociação, há sempre porque a negociação é algo que provoca diálogo e, muitas vezes, nós podemos, nessa negociação, não atingir os objetivos plenos a que nos propomos, mas se chegarmos a um acordo e também numa negociação não se esgota numa negociação. No ano seguinte há mais e no outro há mais também. Portanto, tudo isso, na minha perspectiva, faz sentido que aconteça. Aliás, eu já o disse, mas eu disse agora no último plenário que tivemos, que ouvir os representantes das Forças Armadas, a todos, pelo menos a este nível, os 3 escalões que existem, faz todo sentido. É claro que quando nós falamos em cativar novos instrumentos, para novos recrutas para as Forças Armadas, seja para a Força Aérea, seja para o Exército, ou para a Marinha, é óbvio que hoje as pessoas olham para o lado e veem-se de facto se é uma profissão atrativa ou não é atrativa. É óbvio que isto tem que ser melhorado, mas alguém tem dúvidas? Nós hoje de manhã tivemos uma comissão de Agricultura onde estavam os médicos veterinários também a colocar questões da sua vida profissional que os preocupam. E é óbvio que se as pessoas não tiverem motivos de atração, e normalmente esses motivos de atração passa pela condição remuneratória, que é a base. E depois, é claro, vêm as outras, porque há outras situações que são complementadas com a situação remuneratória. E portanto, eu acho que hoje, e com as conversas que eu tenho tido com a Sra. Ministra da Defesa, eu acho que há receptividade para alterar um conjunto de coisas. Por exemplo, agora, a Lei da Programação Militar. A Lei da Programação tem previsto resolver muitos problemas no interior das Forças Armadas a vários níveis. Agora, 1.700 milhões de euros, portanto, esse é o valor que está estimado, não quer dizer que seja exatamente esse valor, mas que até poderá ser superior, ou não. Mas cada vez mais, porque e os senhores que são militares recordam-se que logo a seguir ao 25 de Abril houve uma situação de descrédito dos militares e hoje foi ganha. Hoje os militares portugueses voltaram a ter crédito. Porquê? Porque muitos a todos os níveis, da Força Aérea, da Marinha, do Exército, que têm prestado contributos em termos de ações militares, de paz em vários países do mundo, traz-lhe esse reconhecimento. Há um reconhecimento hoje todo. E hoje o povo português põe num patamar de grande elevação os militares portugueses. É óbvio que é preciso olhar para isso e dignificá-los e criar as condições para que os mesmos não se sintam... porque há alguns aspectos que até são propostos, só para dar um exemplo, pelos decisores políticos, e se for previamente negociado e ouvidos os militares,
as associações que representam os militares. Toda a gente ganha com isso. Toda a gente ganha com isso. Até porque, tendo essa informação, depois há uma forma de comunicação interna que valoriza, portanto, ora bem, portanto, eu não posso concluir já, dizendo só o seguinte: uma negociação não é uma reivindicação do que ou isto ou não é nada. Não é nada disso que está em causa. Eu sei, porque também os ouço e sei qual é a vossa perspectiva e qual é a filosofia do que é uma negociação que representa para esta associação em concreto. Vou-me calar porque já me ultrapassei o tempo. Mas, de qualquer forma, agradeço-lhe ter também tido esta oportunidade de ir dizendo aquilo que penso. Obrigada, Sr. Deputado. Entretanto, como chegou o Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português, faz favor, tenha a palavra. Muito obrigado, Sra. Deputada. Quero agradecer a compreensão e a disponibilidade para tomar já a palavra. De facto, os trabalhos parlamentares não me perdoam e só agora foi possível, que é por pedir desculpa à Associação Nacional de Sargentos, na pessoa do Sr. Sargento Lima Coelho, e cumprimentar a Associação Nacional de Sargentos e nesta sequência também quero felicitá-los pela recente tomada de posse dos novos órgãos sociais. Naturalmente que nós temos acompanhado as preocupações que a Associação Nacional de Sargentos tem transmitido, nesta casa principalmente. Temos tido vários debates e vários momentos em que pudemos discutir as situações relacionadas com os militares, e em concreto o que a Associação Nacional de Sargentos nos tem trazido, matérias muito importantes e que são fundamentais para aquilo que é o desenvolvimento da condição militar e da carreira dos militares. Nós não podemos deixar de referir, e muito brevemente deixar estes apontamentos. A preocupação que temos com a valorização salarial e os vencimentos dos militares. É fundamental. Se nós queremos ter capacidade de retenção, capacidade de fixação, capacidade de atração de militares, é fundamental que a condição salarial seja de uma vez por todas valorizada. Naturalmente que não podemos desligar disto tudo aquilo que é uma carreira que importa seja atrativa e seja valorizada também, porque o que assistimos hoje é, de facto, ainda a semana passada tivemos a oportunidade de falar no âmbito da discussão da petição, do afunilamento que a carreira tem tido, o que prejudica e muito aquilo que é a progressão e o desenvolvimento dos militares. Naturalmente que a existência de uma carreira apenas prejudica, de facto, o exercício. Não existir a carreira, não existir uma carreira valorizada. Se ela estiver completamente afunilada, nós não temos uma valorização daquilo que os militares podem dar de melhor. Honra-nos aquilo que tem sido o trabalho e a dedicação, o empenho, e ultimamente nós assistimos, e acho que devemos ter algum cuidado quando falamos relativamente a matérias muito sensíveis, mas quando os nossos homens dão gritos de alerta, eles não estão a pôr em causa aquilo que é o cumprimento da sua missão. Eles estão a pôr na ordem do dia a necessidade de lhes sejam criadas condições para poder executar da melhor forma a sua missão. E compreendo hoje, nos dias de hoje, certamente muitos dos militares devem ter um sentimento que às vezes é um sentimento difícil de lidar, que é o ter razão antes do tempo. E, de facto, palavras não eram ditas e, de facto, veio-se a verificar que tinham razão. Por isso importa que também sejam criadas condições de trabalho, de segurança e condições de conforto e de habitabilidade. Nos dias de hoje não se pode permitir que tenhamos militares a pedir uns aos outros que tragam cobertores, que tragam toalhas do rosto para poderem fazer os seus exercícios, como aconteceu em Beja há pouco tempo. É impensável que isso possa acontecer nos dias de hoje. Portanto, naturalmente valorizando aquilo que tem sido o empenho e a dedicação destes homens e mulheres, mais uma vez agradecer o trabalho inexcedível que a Associação Nacional de Sargentos tem desenvolvido em defesa daquilo que é a condição militar. Muito obrigado e deixo estas palavras. Muito obrigado. Sr. Deputado. Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada. Há aqui algumas questões que eu não posso deixar de responder,
começando pela questão da Lei de Programação Militar, que, como sabemos, vai até 2030 ou 2034, ou seja o que for. Temo que os problemas mais evidentes e mais atuais não sejam resolvidos por esta via. Mas também sabemos que a sua execução fica sempre aquém das necessidades. Por outro lado, vemos, porque temos famílias, temos pessoas com quem nos relacionamos todos os dias, e quando isto é exposto da forma que é exposto, o cidadão comum menos informado diz mais tanto dinheiro para as Forças Armadas e eles ainda se queixam. Portanto, há aqui este pau de dois bicos que a Lei de Programação Militar acaba por trazer, porque de facto problemas fundamentais, momentâneos, não os resolve, mas atira para longe e passa uma imagem que infelizmente não corresponde à verdade. E a sua execução depois é que sabemos. Relativamente à questão de contactos com o Governo, efetivamente, enquanto negociação, não aconteceu nunca. E aqui, pegando até nas suas palavras, negociar não é só ouvir. Resumir a chamada das associações para ouvir é limitar e enganar, passar uma ideia errada para o exterior. A negociação é muito mais do que isso. E chamarem-nos para ouvir, com uns dias de antecedência, documentos que já estão praticamente feitos, isto está muito longe de ser negociar. E, efetivamente, sobre as matérias, sobre esta questão da matéria remuneratória, não temos tido, não houve qualquer contacto, qualquer trabalho conjunto. Para além do trabalho que trouxemos e que apresentámos nesta Casa, a proposta da Associação Nacional de Sargentos para a valorização dos sargentos, com o Governo não houve qualquer tipo de negociação ou de trabalho sobre esta matéria especificamente. Efetivamente, nós temos esta noção da ligação e da importância que são os sargentos na estrutura das Forças Armadas. E, pegando nas suas palavras, Sr. Deputado, são efetivamente o elemento de ligação, tantas vezes chamado a espinha dorsal das Forças Armadas. Infelizmente, neste momento, é uma espinha dorsal cheia de escolioses. E é isso que devemos curar, é isso que devemos reparar, para que a espinha dorsal continue a ser, efetivamente, o que os portugueses esperam dos seus sargentos também nesta estrutura. Agora, importa saber que também nós sentimos com alguma apreensão que uma resolução aprovada por unanimidade nesta Casa em 2019, não tenha merecido a devida atenção, apesar da recomendação que todos os deputados fizeram ao Governo. E hoje continuamos a ser alvo de um regulamento de avaliação do mérito dos militares das Forças Armadas que, ao invés de ser um mecanismo formativo, se tornou num mecanismo punitivo e que tem descaracterizado ainda mais aquilo que é uma estrutura com as características da estrutura militar. Valorizar em 400% a 600% as punições traz, efetivamente, o medo às Forças Armadas. E medo não é a forma de comandar, nem é a forma de gerir. Não pode ser. O medo não é próprio de uma sociedade democrática. E muito menos de uma estrutura que tem por missão primária a defesa desse Estado democrático. E instituir o medo entre os militares é um primeiro passo para coisas muito mais feias que seguramente nenhum de nós quer ver de novo neste país. Ora, é esta a realidade que estamos a viver com o Regulamento de Avaliação do Mérito, porque, infelizmente, assistimos a que o Governo não deu provisão àquilo que esta Casa lhe recomendou. E o RANFA foi revisto, mas sem o trabalho das associações, contrariamente ao que a resolução determinava, e foi revisto de uma forma muito mais prejudicial para os militares. Efetivamente, Sr. Deputado Manuel Afonso, já o temos dito em várias frentes, em vários locais, a profissão militar, perdoe-me contrariar, isto não é uma profissão,
passar para a sociedade, para a opinião pública, que há a possibilidade de ter uma boa profissão nas Forças Armadas, é enganar os cidadãos. Isto é um serviço que nem todos os cidadãos, infelizmente, podem desempenhar e prestar ao país. Não é uma profissão, não é um bom emprego. É um serviço que se faz com toda a entrega, mas que naturalmente se esperam um mínimo de reconhecimentos. E os reconhecimentos, como aqui também já foi dito, naturalmente passam por ir à loja e pôr o pão na mesa da família. E, infelizmente, isso não está compreendido da mesma forma. E não está compreendido em várias frentes. Não está compreendido na exigência que é posta, não está compreendido naquilo que é a estrutura da condição militar, nem está compreendido naquilo que é a Lei das Bases Gerais do Estatuto da Condição Militar, que sendo, contudo, uma lei de 1989, a Lei 11 de 89, continua em vigor. Mas o seu único artigo, a sua única linha do artigo 2º que caracteriza a condição militar, continua a ser completamente desvalorizada naquilo que é o reconhecimento dos especiais direitos para estes profissionais, disse-o de propósito, para estes que servem sem se servirem. E quando nós vemos o estado em que está a prestação da saúde aos militares, deve ser para todos nós, e particularmente para as senhoras e os senhores deputados, porque têm essa responsabilidade também de fiscalizar os atos do Governo, é preocupante o estado a que chegou a prestação da saúde aos militares. Porque a saúde para os militares não é um privilégio, não é um favor que fazem aos militares. É a exigência máxima à nossa condição. E é impensável que um militar no ativo tenha que estar à espera mais de 6 meses pela marcação de uma consulta ou mais de 1 ano para alguns exames, TACs ou outros exames mais complicados. Estamos a falar de militares do ativo, não estamos propriamente a falar de alguém que pode esperar. A missão não pode esperar. E não ter esta visão e confundir isto tudo é pôr em causa a estrutura da condição militar. E, efetivamente, a boa imagem, como se diz, e os portugueses, felizmente, têm uma boa imagem dos militares pelo bom desempenho que os militares têm nas variadíssimas missões internacionais para que são chamados. Mas esses mesmos militares não podem ser elogiados e condecorados lá fora e depois tratados aqui dentro com minoridade. E, infelizmente, é o que estamos a assistir. Cá dentro, as condições não são compatíveis com os elogios que se fazem. Poderão ser, eventualmente, esses elogios poderão ser uma peça fundamental para a boa imagem dos nossos governantes no plano internacional. Não são, porém, a condição que os militares esperam. No desempenho tão bom que fazem lá fora, e fazem-no, não pode ser tão diferente daquilo que é a sua realidade cá dentro, em termos de habitabilidade, em termos de alimentação, em termos de remuneração, em termos de assistência na doença, em termos de reconhecimento de direitos básicos, tais como o deslocar-se e ter possibilidade de que as suas famílias sejam assistidas também. Ora, é todo este conjunto de coisas que nos leva a estranhar como é que, usando uma expressão do Sr. Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas, são os melhores do mundo e depois cá dentro nos esquecemos de os tratar como tal. Efetivamente, somos os melhores do mundo e merecemos, por parte daqueles a quem confiamos a gestão desta empresa chamada Portugal, esperamos deles, como gestores a quem nós confiamos essa missão, esse mesmo reconhecimento. Porque senão podemos estar a abrir caminho a situações muito desagradáveis que, volto a dizer, ninguém quer voltar a ver neste país. E a falta de reconhecimento é algo que fere profundamente aqueles que servem sem se servir. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sargento Mor Lima Coelho. Agradecemos efetivamente o facto de nos vir trazer as preocupações, agradecemos a apresentação dos cumprimentos e o facto de nos trazer as preocupações. Registamos também terem trazido
cada um dos representantes dos diversos ramos e ficámos cientes disso tudo. Também queria deixar nota que é com todo o respeito que os ouvimos, na medida em que estamos aqui a maioria das forças políticas representadas nesta Assembleia da República e, portanto, que estão aqui neste grupo de trabalho e fizeram questão de cá vir, o que muitas vezes não é fácil acertar as agendas neste contexto. Portanto, muito obrigada, registamos a mensagem que nos trouxe e quero agradecer efetivamente em nome de todos. Muito obrigada. Muito obrigado.